Oi, pessoal, Luciana aqui de novo na área para vocês e prontos para uma aula de história? Bom, gente, o nosso tema da vez é para a gente falar sobre um personagem muito importante, um, um brasileiro que foi alçado até o ponto mais alto da nossa história. Um brasileiro que parou no livro da pátria, né? Onde está os nossos heróis, né? Onde estão os nossos heróis, os nossos maiores heróis registrados. Bom, eu já falei sobre a Maria Quitéria, tem vídeo aqui no canal para vocês. E hoje nós vamos falar de um outro militar, né? O Marechal Rondon, né? Ou como a maioria das pessoas conhece, o Cândido Rondon, né? Então vamos embora? Editor, solta a vinheta aí. Bom, gente, Cândido Rondon, vou colocar a foto dele aqui para vocês. Coloca a foto aí, editor. Foi um militar, né? Nascido em 1864, bem no finalzinho da Guerra do Paraguai. Então ele foi um desses militares de nova geração que apoiou muito o golpe republicano, né? Eu vou colocar a foto aqui, a imagem da pintura do golpe aqui para vocês. Vou colocar a foto aqui, a imagem da pintura do golpe aqui para vocês, né? O Cândido Rondon, ele foi instruído no Instituto Baiano, né, onde ele fez a sua primeira infância. Eu vou colocar a foto aqui do instituto aqui para vocês. Onde ele fez, né, onde ele estudou a primeira infância. E em 1880, ele foi formado pela Academia de Formação de Oficiais do Império, no Rio de Janeiro, né? Eu vou colocar a foto aqui para vocês. E assim, o Cândido Rondon, como eu tinha dito, ele foi um dos apoiadores, né, iluministas do golpe republicano. E isso causou grandes mudanças, né? Ele foi encarregado por fazer a comunicação do território brasileiro. O que isso quer dizer? Ele ficou responsável pelas linhas do telégrafo. Mas, Luciano, o que é telégrafo? Ô, gente, acredite ou não, mas o telégrafo é o avô do WhatsApp, né? É o avô do WhatsApp. Então, para fazer a comunicação no território, ele ficou responsável por instalar várias linhas de telégrafo por várias cidades do país, né? E ele teve uma grande relevância nos anos iniciais da República, porque ele foi um dos primeiros a desbravar a floresta amazônica. Vou colocar uma foto antiga aqui da floresta amazônica para vocês poderem ver como é que era na época, tá? E também o Marechal Rondon, né? É claro que na época ele não era marechal ainda, ele era capitão. Ele
ele foi responsável pela criação do Serviço de Assistência aos Povos Indígenas. Isso com auxílio dos presidentes Afonso Pena, vou colocar a foto aqui para vocês, Nilo Peçanha e o próprio Marechal Rondon, né, o capitão Rondon na época, foram responsáveis por fundar o Serviço de Proteção do Índio, o que mais tarde seria conhecido como a FUNAI, né? Serviço de Proteção dos Povos Indígenas. Eu vou colocar a foto aqui da FUNAI aqui para vocês, né? E um dos grandes brasileiros que conheceram o Capitão Rondon na época foi o Barão do Rio Branco, um dos maiores diplomatas da nossa história, né? Eu vou colocar a foto aqui do Barão do Rio Branco aqui para vocês. E ele foi de grande relevância, porque na época a área tinha uma área na floresta amazônica que estava cheia de bolivianos, né? Que viria a ser comprada pelo governo brasileiro, né? Que daria passo à criação do estado do Acre. Então, o Barão do Rio Branco foi um dos que delimitou muitas das nossas fronteiras e deixou o mapa do Brasil. Vou deixar o mapa atual aqui do Brasil para vocês. Eu vou colocar o mapa aqui para vocês. O mapa do Brasil atual, o que a gente conhece hoje, né? E também o Capitão Rondon, ele ganhou o título de general de brigada pelos seus serviços, né, de comunicação, né, de interligar o território brasileiro, e também ele foi um dos incentivadores, né, da demarcação de terras, num tempo em que os povos indígenas, segundo o pensamento da época, né, deveriam ser mortos, né, para dar lugar a assentamentos dos brancos. E o Rondon, né, eu só vou colocar o Cândido Rondon, porque falar capitão, marechal, toda hora fica meio cansativo. O Cândido Rondon foi um dos que mais protegeu os povos indígenas. Então, esse foi um dos motivos que levou à criação, né, do Serviço de Proteção ao Índio, a atual FUNAI. Vou passar a imagem aqui mais uma vez para vocês. E assim, ele foi agraciado com várias expedições na floresta amazônica. E assim, ele também conheceu o presidente Franklin Roosevelt, né? Eu vou colocar a foto aqui do presidente americano, que também participou de algumas expedições do Rondon, né, adentrando a floresta amazônica, porque ele até relata isso ele até relata isso no livro o então presidente dos Estados Unidos, Minha Viagem ao Brasil, né?
Mas, assim, o Marechal Rondon, ele foi tão importante que ele foi considerado o patrono das comunicações e recebeu o título de Marechal aos 92 anos. O título de Marechal é o cargo mais alto do Exército e ele foi elevado à condição de herói da pátria em 1952, quando ele completou 92 anos e recebeu o título de Marechal. Então, para encerrar aqui, gente, apesar de eu ser um crítico ferrenho da República, gente, não da democracia, eu sou um crítico da República. Apesar de eu ser um crítico ferrenho da República e ser monarquista assumido, eu tenho que reconhecer que o Brasil também teve grandes contribuições durante o período republicano. E um deles é o nosso Cândido Rondon, né? O nosso marechal, patrono das comunicações do Brasil. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho e a gente vai se ver ainda mais uma vez esse ano. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, compartilhem e tchau.